Salve, gente boa, preparado para o que há de vir? Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte: por que os homens se odiarão em nome do amor? Fica ligado aí, querido, até o final. Vamos comigo. Só que não deixe de se inscrever, né? Não é possível você estar assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Clica aí no botão para se inscrever, aproveita e clica no sininho. Marca a opção todas, porque aí você é notificado a cada vídeo novo. Todos os dias a gente está aqui às 6 da manhã com o vídeo, obviamente você pode assistir depois. O vídeo é publicado às 6 da manhã, mas você pode assistir em qualquer momento do seu dia, encaixar o vídeo aí. Gostou? Tá te abençoando? Curta, comenta, compartilha, joga aí nas suas redes sociais, nos seus status, stories, né? Dá um print aí, fala, ó, recomendo. Faz esse favor que você está alavancando o canal. Com isso, você faz com que a palavra de Deus chegue para outras pessoas e abençoe outras vidas também. Já imaginou quantas vezes você pode estar abençoando e modificando através de um simples compartilhar de vídeo? Então eu conto contigo nessa tarefa, nessa missão de ir pelo mundo pregar o Evangelho. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Apocalipse 6, versículos 3 e 4 diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Amém, né, querido? Então, assista o vídeo anterior, querido, que é longo, mas traz bastante explicação a respeito dos acontecimentos aqui do capítulo 6. A gente não está falando aqui de probabilidade nem de possibilidade, a gente está falando de certeza e de fatos. Não é porque é futuro que deixa de ser um fato, não é porque é futuro, não é porque é uma previsão, uma profecia, que deixa de acontecer. A gente vai ver exatamente isso aqui nesse vídeo. Profecias, tudo está registrado na palavra e às vezes a gente até lê. Tem muita gente que não lê. Por exemplo, o livro de Joel é um livro que poucas pessoas leem. É muito pequenininho na Bíblia, mas pouca gente lê o livro de Joel. Mas é extremamente esclarecedor, principalmente correspondente a esse cavaleiro aqui, o vermelho. Mas com todos os cavaleiros, todos os acontecimentos do capítulo 6 estão muito ligados ao que está relatado ali em Joel capítulo 2. E a gente vai ver isso. Então já foi profetizado, já foi escrito há 3.000 anos atrás, isso já foi escrito, já foi predito. Mas a gente não lê, ou quando lê, a gente não entende. Então a gente precisa de um esclarecimento, precisa de uma luz. Então está tudo registrado. Então não é porque foi profetizado e prometido que deixa de ser real. Porque a palavra de Deus ela é fiel e nada vai deixar de se cumprir. A vinda desse segundo cavaleiro já traz também aquela ideia de que muita gente pensa que o primeiro cavaleiro é Jesus, mas quando Jesus vier, não vai ter mais outro cavaleiro, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais nada disso. Jesus já vai vir para reinar, vai deixar o diabo mais 1000 anos, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas são outros acontecimentos, é um outro rumo, é uma outra direção. Então o fato de vir um segundo cavaleiro aqui já mostra que aquele primeiro não é Cristo. E esse segundo cavaleiro, o cavalo é vermelho, a palavra aqui para vermelho, essa palavra realmente que denota sangue. Então o cavalo é vermelho exatamente porque vai trazer o sangue. E ele vai trazer um tipo de guerra, presta atenção, tudo aquilo que a gente conhece como guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, Guerra dos 6 Dias, ataques contra Israel, todo esse imaginário de guerra, onde a gente tem uma ideia de um povo inimigo entrando em um outro povo que é inimigo dele, então entre dois inimigos e disputa por territórios, todo esse contexto de guerra ele é desfeito. A guerra agora é outra. O objetivo agora é outro. Então, o plano agora é outro. Por isso, a gente falou no vídeo passado, essa desmistificação dos heróis, sabe? Tentar destituir a humanidade dos seus heróis, dos seus principais heróis. Porque o parasita, ele desestabiliza o seu hospedeiro para que ele consiga sugar tudo ali do seu hospedeiro. Então, todas as ideologias parasitárias, elas estão começando a ganhar porte, elas estão começando a crescer, elas estão começando a dominar o mundo. Então, as ideologias parasitárias, a tendência é que uma ideologia, uma política parasitária, né, que suga as coisas dos outros, que puxa, né, que vive essa coisa de centralizar no Estado, o Estado detém todos os meios de produção.
Isso é uma ideologia, é um sistema parasitário. A tendência é que, a partir de agora, todos esses sistemas parasitários e políticos parasitários, eles cresçam. Por quê? Porque o sentido de guerra aqui desse Cavaleiro Vermelho aqui é completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu. Por quê? Porque ele veio para tirar a paz. Então, a primeira coisa, ele vai desestabilizar o que as pessoas pensam como paz. E aí vai se utilizar dos erros históricos de pessoas que, em nome de Deus, fizeram uma guerra, mataram, destruíram povos, ou seja, pessoas erraram no passado, e isso vai ser lançado contra as pessoas que pregam a Jesus Cristo. Então, os erros da história vão ser levantados e os acertos e os benefícios vão ser reduzidos. É muito comum hoje. Outro dia, uma pessoa aí na rede social muito conhecida, e uma pessoa que eu até respeitava, que é de uma emissora ainda um pouco respeitada nesses dias de hoje, e ele falando contra um retiro que acontece numa igreja lá em Belo Horizonte, e ele pegou um trecho, uma frase lá completamente fora do contexto, só que esse retiro acontece há mais de 20 anos, eu estou gravando esse vídeo em 2023, né? Acontece há mais de 20 anos, e várias pessoas são beneficiadas, curadas, transformadas, têm a sua vida completamente mudada a partir dali. Mas os benefícios não interessam. Interessam pegar uma bandeira para acusar, pegar uma palavra para acusar, se prender aos pequenos erros. Assim também vai ser feito na história. Todos os benefícios, se a gente tem possibilidades e probabilidades de liberdade, de vida boa hoje, isso foi construído, existiu uma construção. Obviamente que houveram erros ao longo da história, mas a gente não pode se prender ao erro para desfazer todo o processo e toda a história. O Cavaleiro Vermelho, ele vem exatamente para tirar a paz, ou seja, destruir todos os benefícios, os caminhos, tudo que já foi construído na história, como se agora o que eu estou trazendo é que é o bom, é que é o perfeito, é que é o correto. Isso vai tirar a paz. Agora, o que eu queria chamar bastante atenção, a sua atenção aqui, nesse texto do versículo 2, a gente já falou desses animais, a gente já falou de quem é que está dando essa ordem de venha no vídeo anterior. Assista lá para você entender melhor sobre isso. Não vou me prender aqui. O versículo 2, ele vai falar o seguinte: foi-lhe dada a autoridade, né, para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. É por isso que eu estou falando que todo aquele sentido de guerra, de uma nação contra outra, de inimigos globais, já está começando. Se você parar para prestar atenção, isso já está começando, onde as pessoas começam a brigar entre si. Quando você divide a humanidade em minorias, o que você faz? Você faz com que grupos dentro de uma mesma nação se odeiem e briguem contra si. Então, esse é o grande risco de você focalizar políticas sociais, decisões, projetos de lei, focalizar em minorias, porque quando você focaliza numa minoria, você está sendo preconceituoso com a maioria. Quando você focaliza demais numa minoria e você pensa somente na minoria, você está desprezando a maioria e você está, na realidade, estimulando o ódio da maioria contra essa minoria. Então, isso é perigoso, isso é separatista, isso é mentiroso. Então, a gente não pode criar políticas e pensar em minorias, a gente tem que atender a todos. Como melhorar a todos? Como aproximar a todos? E o que a gente vai ver aqui é que esse discurso que a gente está vendo nesse Cavaleiro Vermelho é que qualquer discurso para atender a maioria, para satisfazer a maioria, ele vai ser destruído, ele vai ser aniquilado, porque o objetivo é que as minorias briguem entre si e os homens se matem. Então, a nova guerra da nova era não vai ser uma nação contra outra, até porque vai haver um governo só, vai haver um domínio só, vai haver um poderio só. Lembra que a gente falou sobre domínio aí no capítulo 5, no versículo 13, a gente falou sobre o domínio e eu lá já estava falando, olha, essa parte do domínio é importante, entenda isso, porque o diabo ele vem exatamente para se opor a Deus, querendo impor um domínio completamente diferente. Então a gente precisa entender lá, assista lá o vídeo correspondente ao capítulo 5, versículo 13, se você não viu ainda. Se viu, assista de novo, para você prestar atenção lá. Por quê? Porque a ideia do anticristo é dominar.
E esse domínio dele já é geral. Então a guerra na nova era, a guerra nos novos tempos, a guerra na nova religião, porque vai ser colocada uma nova religião em oposição a todas as religiões que já existiram até agora, vai ser colocada uma nova religião, não com o nome de religião, não vai vir com o nome de religião, mas é uma religião. Toda vez que tem uma adoração a um Deus específico, isso é uma religião. Toda vez que você tem cultos a determinados deuses, isso é uma religião. As práticas sexuais ilícitas, como a gente falou no vídeo aí, nos vídeos, né, de Gálatas 5, assista que está tudo aí no canal, os vídeos de Gálatas 5. Todas as relações sexuais ilícitas, quando elas se tornam o centro do propósito do ser humano, isso é um Deus, ou seja, a relação sexual se tornou um Deus, a promiscuidade se tornou um Deus, a pederastia se tornou um Deus, a pornografia se tornou um Deus. Tudo aquilo que você começa a praticar e você não vive sem aquilo, aquilo é o teu Deus, porque é aquilo que te ordena, é aquilo que te dirige, é aquilo que te guia. Tudo aquilo que você não consegue viver sem, isso é o teu Deus. O que a Bíblia fala é para apontar para Ele, para Ele. Então, a nova guerra, na nova era, não são mais de nações contra nações, porque o domínio é um só. Vai ser de um contra o outro. Pai brigando com filho, filho brigando com pai, irmãos lutando contra irmãos. Então, essas separações, briga. Quantas pessoas nas últimas eleições deixaram de se falar? Houveram essa ruptura. Nada mais fácil para entrar o mal no meio de uma família do que rupturas, do que quando deixam de se falar. Presta atenção no que já foi profetizado por Joel. Querido, eu gostaria muito de ter tempo aqui para ler todo o capítulo 2 de Joel. Infelizmente vai estender muito esse vídeo, mas eu te recomendo, leia o capítulo 2 todo de Joel. Eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 1 do capítulo 2 de Joel já começa dizendo, olha, tocai a trombeta em Sião. O que significa isso? Anuncia, avisa. A palavra de Deus já está escrita. Tudo que Deus quer apenas é que você anuncie, que você fale. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. O versículo 2 vai dizer que esse dia do Senhor é um dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Por que isso? Não porque Deus é mau, mas porque o mundo é mau. E o mundo vai sofrer as consequências daquilo que ele mesmo busca. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente faz a coisa errada, mas a gente quer a consequência certa. Então a gente planta errado e a gente quer colher certo. A gente deixa de plantar e a gente quer olhar para a plantação e quer colher. A gente destrói a plantação toda e depois de um tempo, quando bate a fome, a gente vai lá na plantação para querer pegar e a gente quer colher. E aí a gente destruiu a plantação, a gente não quis plantar, a gente não quis preparar a terra e aí quando faltou comida, o problema é de Deus. O homem caminha na direção da promiscuidade, da pederastia, da lascívia. O homem busca os prazeres sexuais e aí quando as consequências do pecado vêm, a gente culpa a Deus. Então a escuridade e as densas trevas não são porque Deus queria, mas é porque o homem está buscando isso. Toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. Isso é lei física. É a lei da física. Quem estabeleceu as leis da física? Foi Deus. E a gente não para pensar. Vamos correr aqui. Dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Versículo 4 vai falar, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim corre. Olha os cavaleiros do Apocalipse aí. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Querido, leia aqui até o capítulo 2 todo, Joel vai discorrer muito bem sobre o final dos tempos. Versículo 8 vai falar, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, ou seja, vai falar que no fim dos tempos as pessoas estarão egoístas, voltadas para dentro de si mesmo, sem se importar com o próximo, sem se preocupar com o outro, sem tentar ajudar, sem tentar, quando fala aqui de não empurrar, sabe, de dar de gente que precisa de um empurrãozinho para viver, para olhar para frente. O mundo vai estar voltado para dentro de si mesmo, cada um seguindo o seu próprio rumo. Querido, está tudo escrito na Bíblia, está tudo relatado aqui. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Repare aqui no versículo 8 de Joel 2, que não são as lanças que são lançadas contra os homens, mas os homens é que se arremetem contra as lanças. Exatamente como está lá em Apocalipse 6,
no versículo 4, onde os homens começam a se matar uns aos outros, não porque as lanças são lançadas nos homens, mas porque os homens se lançam contra as lanças. Cara, tá tudo escrito, tá tudo escrito. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Ou seja, as pessoas perderam a contemplação pela natureza, pelo belo. Versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. O dia da volta de Jesus, ele é grande, mas ele é terrível. Por quê? Porque a humanidade não quer. A humanidade está considerando Cristo já como morto, como acabado, como destruído, como uma era a ser ultrapassada, a ser vencida. Vamos correr aqui. Leia aí o versículo 12, olha, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ou seja, converta-se ao Senhor do fundo do coração, com integridade, sabe, com humildade, com reconhecimento de que Deus é o poder e sem hipocrisia. Não é rasgar as vestes, não é uma coisa aparente, é uma coisa do teu coração. Tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter preparo, tem que ter pranto. Você tem que chorar diante das coisas que você está vendo, que Deus está anunciando, querido. Chore, vocês têm chorado por isso. Versículo 14, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares. Cara, o versículo 20 de Joel 2 vai falar do exército que vem do norte, que estava vindo para atacar Israel. Versículo 23, alegrai-vos pelos filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Por quê? Porque o homem estava pegado demais a outras coisas. Busca o Senhor, a justa medida vem de Deus, é Deus que tem a palavra. E a partir do versículo 28, é um texto lindíssimo de Joel, que vai acontecer, que derramará o seu Espírito. Por que que não acontecerá? Por que que é um futuro? Por que que no final dos tempos Deus vai derramar o seu Espírito e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que que os filhos e as filhas profetizarão? Porque os pais estarão preocupados com seus filhos, porque os pais irão se preocupar com a vida dos filhos, porque os pais vão estar tristes, porque muitos filhos vão se perder, muitos filhos vão caminhar. Então Deus está falando, olha, ora, pranteia, se converta de todo o coração, e você vai ver filhos e filhas profetizando. Quando fala velhos sonharão, ou seja, acabou a esperança, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que não têm mais perspectiva de vida, vão sonhar com o futuro. Os jovens terão visões, por quê? Porque os jovens, vai chegar o tempo que os jovens vão apenas se enganar, vão apenas querer coisas pro aqui e agora, coisas materiais. Ter visões significa receber uma visão de futuro, significa pensar em consequências, significa ter uma vida, sabe, pensando nas consequências. Eu vou fazer isso, mas qual a consequência disso? Se a consequência é ruim, então eu não faço. Isso é ter visões, isso é jovens ter visões. Cara, tá tudo escrito na Bíblia, a gente não vê porque não quer. Mateus capítulo 24, a partir do versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, Jesus está dizendo para nós. Não vai ficar assustado. Você está assustado porque está tendo guerra? Está assustado porque está tendo incêndios em vários lugares? Você está assustado porque está tendo pandemia? Você está assustado porque está ocorrendo um monte de coisa? Não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, o que está aqui em Apocalipse 6 ainda não é a grande tribulação, é apenas o princípio das dores. Você se ligou nisso daí? Os homens vão se matar uns aos outros. Então, nação contra nação, a gente já viveu. Isso que Jesus anunciou há 2000 anos atrás aqui já começou. As guerras começaram nações contra nações. Mas na nova era, a guerra não será mais nação contra nação, porque todas as nações terão um governo único.
as guerras acontecerão, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, vizinho contra vizinho. As guerras vão acontecer a partir ali das separações, das brigas por ideologias, das brigas por querer se impor, por querer ter razão, por querer, impor a sua vontade ali acima de tudo, e principalmente pela falta de visão. As pessoas não vão olhar as consequências, não estão olhando os avisos e os anúncios que Deus está dando. E também lhe foi dado uma grande espada, ou seja, as pessoas se lançarão contra a espada do cavaleiro do cavalo vermelho. As pessoas é que se lançarão ali contra esse cavalo. Então, o conceito de paz será o duplo pensar, será apenas da boca para fora, porque na realidade, todo aquele discurso de quem está dominando, de quem está governando de paz, ele vai ser lançado por terra na prática, porque no dia a dia é igual a gente está vivendo hoje. Você olha o noticiário, parece que é um mundo, mas quando você sai, que você conversa, que você vai com as pessoas, você vê um mundo completamente diferente daquilo que está sendo noticiado. Isso já é uma preparação para o anticristo, ou seja, o que está sendo divulgado para as massas é uma coisa, e o que está acontecendo na realidade é outra. Pessoas sendo presas, pessoas sendo canceladas, pessoas sendo mortas, cristãos sendo presos, cristãos sendo martirizados, mas isso não vai estar na grande mídia, isso não vai estar sendo divulgado, porque o objetivo é apenas o domínio da massa. Então, só vai ser falado nas televisões. Eu recomendo a você, filmes importantes, históricos, que falam a verdade, compre DVDs e guarde em casa, esconda em casa, porque você não vai ter acesso a isso nos streams. Se você fica dependente de bons filmes, principalmente filmes cristãos, nos streams, nessas coisas, isso tudo está apontando para um domínio. Eles vão dominar, vai chegar o momento que eles vão tirar, como já está acontecendo, até redes de cinema se voltando contra filmes que falam o bem, ou que são produzidos por cristãos, ou que têm uma linha e um viés cristão, eles são cancelados. Então, se você não compra DVDs, que você não guarda, sabe aquele videogamezinho antigo, sabe aquele aparelhinho de DVD? Guarda ele aí, porque isso vai ser útil. Se você, num futuro bem próximo, quiser saber sobre história, quiser ver filmes que contam história, filmes que já foram produzidos, só pelo DVD. Você não vai conseguir ver em rede de streaming. Em bem pouco tempo, porque isso já está começando a acontecer, mas em bem pouco tempo essa será a realidade. Então eu recomendo, compra DVD enquanto pode, guarda DVD enquanto pode, para você mostrar para gerações futuras qual é a verdadeira história, aonde nós chegamos, e que aquilo que você está falando é realmente a verdade. Se prepare, que esteja preparado para aquilo que há de vir. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.